Fala galera, Startups de Alto Impacto, aqui é Jason Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui todos os dias acompanhando notícias e informações sobre tecnologia, inovação, investimentos, startups e negócios. E sobre negócios, vamos falar sobre o seu negócio, vamos falar sobre a sua empresa. E para a gente falar disso, um dos fatores mais importantes é você, o empreendedor, a empreendedora, o time de empreendedores que decide, que lidera, que comanda o negócio. E às vezes a gente não está tendo tanto resultado. Resultado de a empresa crescer, o projeto andar, enfim, seja lá o que resultado signifique, mas no caso aqui, resultado empresarial, resultado do seu negócio. E a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante, que somos nós, a nossa bioquímica, a nossa fisiologia. Porque você sabe como é difícil fazer alguma coisa quando a gente está doente. Quando a gente está gripado, quando a gente está com febre, por exemplo, a gente não quer fazer nada. Até descansar é ruim. Então, a nossa biologia do nosso corpo, ela diz até como a nossa mente funciona, como a gente está pensando. Então, o processo de tomar decisões é complicado quando a gente está doente, por exemplo. Então, a gente tem que se preocupar em... Não é nem se preocupar a palavra que eu quero usar, mas a gente deve estar atento para que a nossa fisiologia ela esteja de acordo com que a gente possa tomar boas decisões, que a gente possa trabalhar bem, que a gente possa estar ativo. Então, isso a gente faz de várias formas. A gente precisa trabalhar o corpo, treinar, correr, malhar, fazer algum esporte, porque o nosso corpo, quando ele está ativo, a nossa fisiologia ela funciona melhor. Então, se a nossa fisiologia funciona melhor, a nossa mente funciona melhor. A gente toma melhores decisões para o nosso negócio. Então, tudo começa conosco. Se a empresa está indo mal, tem vários fatores, ok. Só que um fator determinante demais é você. É como você está trabalhando. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. É como nós estamos cuidando de nós mesmos, do nosso corpo. Então, será que eu não tô fazendo atividade física? Pô, vai fazer atividade física. Se compromete com isso. Ah, mas eu não gosto de fazer atividade física. Dane-se, você não gostar. Não importa se você gosta ou se você não gosta. Se você está comprometido com o seu negócio, você tem que trabalhar o seu corpo, para que o seu corpo consiga entregar os melhores resultados para a sua mente, que vão refletir em melhores negócios. Então, se você não gosta de correr, se você não gosta de malhar ou etc., pensa assim, eu estou fazendo isso porque faz parte do meu trabalho. Eu faço isso porque faz parte da minha empresa. Eu sei que eu fazer isso aqui, por mais que eu não goste, vai trazer melhores resultados para o meu negócio. Ou fazer o jeito melhor, que é você ir atrás de atividades que você goste. Então, um esporte, uma dança, sei lá, o que você vai gostar de fazer. Mas o corpo está ativo, isso é importantíssimo. E eu não estou falando, não é Gerson que está falando isso, não. Vai olhar os grandes empresários, vai olhar os grandes líderes, vai olhar o que é que eles fazem. A maioria deles, grande maioria deles, faz uma atividade física, preferencialmente pela manhã. Seja uma corrida, seja uma academia, seja até um esporte. Os líderes, os grandes empresários, as grandes empresárias fazem isso. Barack Obama, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fazia de manhã era treinar, correr, malhar e etc. Fora vários outros, né? Então, é importante a gente cuidar da nossa fisiologia. É importante a gente ver o que está entrando no nosso corpo. A gente está comendo bem, a gente está comendo mal. Ah, Gerson, mas é tão difícil parar de tomar refrigerante. Não é difícil não, é só parar e pronto, acabou. Diz assim, eu não vou mais tomar esse negócio. Ah, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e não vai ter... E eu vou ficar sem beber nada? Chega lá numa festa e não bebe nada. Qual o problema? Você não pode ficar 2 horas sem beber nada, não? Tem que beber? Ou então uma bebida mesmo, assim, álcool. A gente não pode parar? Lógico que pode. É só uma questão de tomar a decisão mesmo. Eu vou parar com isso aqui porque faz mal. Eu não vou mais tomar refrigerante porque esse negócio faz mal. E se faz mal, meu corpo roda pior, minha mente roda pior, meu negócio roda pior. Então, é questão de prioridade, entendeu? E eu falo isso porque eu venho há muito tempo, já há alguns anos, trabalhando para diminuir algumas coisas na minha vida. Então, por exemplo, diminuir
uma alimentação ruim, por exemplo, diminuir bebida, diminuir coisas que não fazem bem, relacionamentos que não fazem bem também, mas aí já é outro tópico. Eu quero falar mais sobre a biologia mesmo. Então, vou dar um exemplo. Ontem, eu tava em casa, à noite, e eu decidi tomar algumas doses de uísque. Tava a fim de tomar um pouquinho, comecei a tomar. E por que isso foi ruim? Porque hoje, não é que eu esteja de ressaca, eu não tô de ressaca, mas eu sinto o meu cérebro mais devagar. Eu sinto o meu cérebro mais devagar. É como se eu ficasse burro. É como se eu ficasse mais burro. Então, eu lembro muito, alguns anos atrás, quando eu tava trabalhando forte assim, em alguns projetos específicos. E quando eu saía pra beber, ou final de semana, inclusive, não é nem que eu ficasse de ressaca. Às vezes não era ressaca, às vezes era mesmo a mente devagar. Então eu me sentia burro e eu precisava do meu cérebro trabalhando forte, trabalhando rápido, trabalhando para conectar as coisas, porque eu estava num processo de criação muito forte. Eu estava fazendo alguns projetos, construindo alguns produtos que precisavam da minha mente no melhor. E eu ter bebido naquele final de semana lá me deixava lento por uns 2 dias. Não é que eu ficasse de ressaca, não é que eu ficasse enjoado, não é isso, mas a mente não trabalhava tão bem. E eu tô sentindo isso agora, talvez você esteja sentindo na minha voz. Mas eu sinto minha mente mais devagar, só porque eu bebi um pouquinho ontem. Então, isso atrapalha o meu rendimento hoje, nos meus projetos. E isso é ruim pra caramba. Então, é aquele negócio, né? A gente fala, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Acabei de fazer ontem. Mas, pois é, pisei na bola, acontece. Mas é uma coisa pra estar atento, entendeu? Porque às vezes a gente não tá avançando, não tá tendo resultado, e às vezes não sabe por que é. Às vezes não sabe por que as coisas não estão fluindo. E aí você tem que avaliar o que é que você tá fazendo, o que é que você tá consumindo. É muito importante a gente estar prestando atenção nisso. Então, uma coisa que eu tenho um hábito, assim, um ritual todos os dias de manhã. E uma parte desse ritual envolve tomar suco verde. Quem me acompanha no Instagram vê lá todo dia. Eu não posto quase nada, mas quando eu posto é só sobre suco verde. Todos os dias de manhã eu faço um suco verde, coloco cenoura, maçã, pepino, couve, gengibre, enfim, coloco várias coisas legais. Fica gostoso que só. Normalmente eu tomo mais de meio litro, porque eu gosto também. E eu me sinto bem pra caramba com isso. Eu sinto meu corpo rodando melhor. E hoje eu já não sei mais como é que é. Não tá no corpo assim, entendeu? Tá com o corpo cheio de porcaria. Eu não sei mais o que é isso na minha rotina. E quando eu saio da linha, eu sinto muito pesado. Por exemplo, quando eu vou e como besteira, por exemplo, pizza, fast food, essas coisas. Quando eu como essas coisas, eu me sinto muito mal. Não é que eu passe mal, mas eu sinto que meu corpo não tá no melhor. E isso faz a diferença no meu rendimento. Faz a diferença em como eu trabalho, em como eu penso. E isso resulta em resultados piores na minha empresa. É importante pra caramba a gente pensar nisso. É importante pra caramba a gente tá prestando atenção nisso. E tem gente agora que tá me ouvindo, que tá correndo. Tem gente que tá me ouvindo, que tá na academia. Tem gente que tá me ouvindo, que tá comendo. E a mensagem aqui, né, assim, é bem do que eu venho fazendo, né? Das coisas que eu venho fazendo. É da gente buscar sempre estar melhorando. Essa questão fisiológica, tá? Especificamente falando, né? Então, fazer uma atividade física, se alimentar melhor, meditar, enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer para nosso corpo e nossa mente estarem melhores. Porque aí a gente vai ter um resultado melhor na empresa. E aí as coisas vão acontecendo. Então, basicamente é isso que eu queria falar com você aqui hoje. Principalmente porque ontem eu bebi, entendeu? Eu bebi ontem e hoje eu tô me sentindo devagar pra caramba aqui. Tô chega, a cabeça vai devagar, entendeu? Então eu não conecto tão bem as coisas. E eu lembro uma vez que eu tava num dos Startup Weekends que eu fui facilitar. Eu não lembro agora se foi no Rio Grande do Sul, se foi em algum outro lugar. Mas eu tava lá e normalmente o pessoal da organização gosta de sair e tal. E eu saí, bebi, e no dia da apresentação, no domingo, que as startups iam fazer a apresentação para os jurados, né, para os investidores e tal, eu, como facilitador, sou responsável por fazer o briefing com os jurados. Então eu tenho que ir lá falar com eles e explicar como é que é o evento, que é um evento que já aconteceu para mais de 300 mil pessoas no mundo todo e tal.
E aí, falando lá com os investidores, eu tava com a mente muito ruim. Caramba, eu tinha bebido na noite anterior, eu tava lá, eu não conseguia pensar direito, assim, as coisas saíam meio travado. Pô, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, porque você vai puxar do seu cérebro, você tenta espremer e não sai. Caramba, não tem uma coisa pior do que isso. É muito ruim, pô. Então, é muito importante a gente tá pensando assim, caramba, pra que eu vou fazer isso, né? Porque, pô, eu vou beber um pouquinho aqui, vai ser bonzinho, e no outro dia eu vou passar um dia inteiro, vou perder um dia inteiro no meu negócio, vou perder 2 dias do meu cérebro. Caramba, será que vale a pena? Eu acho que não vale, não. Aí, assim, você vai pra uma festa, um aniversário, um casamento, alguma coisa, você bebe, tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai no carnaval e tal, não tem problema, mas uma vezinha na vida, e não toda sexta-feira, entendeu? Não toda quarta-feira. Pelo menos a minha visão, tá? E tem gente que trabalha melhor quando bebe, tem gente que assim, a forma de socializar mais, e eu não tenho nada contra, não. Eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de tomar um vinho, mas hoje eu me preocupo mais com isso, assim, eu me preocupo em como isso tá afetando o meu cérebro. Se não afeta o seu cérebro também, não tem problema, isso aí é pra cada um. Mas pra mim afeta, entendeu? Então eu me sinto lento, eu me sinto devagar, eu me sinto burro quando eu não tô conseguindo. Eu tô tentando pensar, eu tô espremendo meu cérebro e não sai, entendeu? Então, bom, basicamente é isso aí que eu queria falar com você. Contei essa historinha aí de quando eu fui falar lá com os investidores e meu cérebro tava travado. Caramba, é muito ruim. É muito ruim. Então é isso aí, inclusive pelo cérebro estar travado, eu não consigo pensar em mais nada pra falar hoje aqui pra você. Era isso que eu queria falar. E a gente se vê aqui amanhã, beleza? Olha, aproveita, deixa um review, você sabe que pra mim faz toda a diferença. E compartilha esse podcast com mais pessoas que você saiba que vão ter um bom aprendizado aqui, que vão colocar em prática, que é o mais importante. Eu ouvir aqui não adianta de nada, o que importa é a execução. Então é isso aí, galera. Um abraço, bota pra quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!